Glória a Deus. Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, amém? Antes de eu ler um texto aqui com vocês, o bispo falou que eu sou escritor, eu tenho alguns livros. Há 15 anos eu escrevo a revista Jovens e Adultos da editora Betel, e às vezes no ano eu sou sorteado com as 4 do ano. E Deus tem me abençoado muito, né, com esses trabalhos. Eu trouxe aqui um livro chamado Batalha Espiritual. E esse livro é diferente de tudo que você já leu de batalha espiritual. Vai muito além do que disse Cindy Jacobs, Daniel Mastral, Rebecca Brown e outros que tem por aí. Esse livro ele fala sobre o que a Bíblia diz acerca da batalha. Para o momento que nós vivemos no Brasil hoje, esse problema que deu aí nas eleições e tudo que nós vimos, nós precisamos entender qual é a nossa posição e entender que a gente tem uma ligação com Deus muito profunda e precisa saber utilizar nossas ferramentas junto com Deus para poder nessa terra desbravar algumas coisas que são travadas e só vem por meio da oração e não tem jeito. Então aqui eu consegui destacar as perguntas. Existe batalha? Não existe? Quanto tempo ela dura? Contra quem lutamos? Quem é o inimigo? Quanto tempo dura a batalha? Quanto tempo ela vai durar? Que armas tem o inimigo? Por onde ele ataca? O que eu tenho? Que armas eu possuo? Quem sou eu nessa batalha? Qual é a minha posição? Quem é Deus? Quem é o diabo? Quem é Jesus? E quem sou eu? Então aqui existem alguns capítulos, por exemplo, quem é Satanás? Você precisa saber contra quem vai lutar. Então tem um dossiê completo dele, acerca dele, tudo que a Bíblia diz acerca dele. Por exemplo, Satanás não é um nome, Satanás é um título. Satanás significa aquele que é contra Deus. Na verdade, ele é um querubim, um anjo, mas é um anjo caído, sim, mas continua com os mesmos poderes. E como é que você vence ele? Pelo nome de Jesus, exercendo autoridade. Aí tá, e como é que eu tenho autoridade? Aí depende da sua vida, porque não é só usar o nome de Jesus. A gente sabe que aparecem uns demônios desse furreca, fundo de panela preta, a gente não consegue expulsar. Quem dirá, os discípulos uma certa vez encontraram um menino que caía no fogo, na água, e o pai deles disse assim para Jesus: os teus discípulos não conseguiram expulsar. Olha que coisa. E aí Jesus vai começar a falar algumas coisas importantes. Então, esse livro está aí, tá? Ele custa R$30. É preço de 10 anos atrás. Há 10 anos eu vendo o livro a R$30. Agora ficou quase impossível vender, mas eu mantive o mesmo preço. E eu estou ajudando uma pessoa a fazer um telhado. Se você comprar, esse dinheiro eu vou remeter para ela também, tá bom? Para ajudá-la. Tenho aqui também, tem um amigo meu que foi pela 30ª vez a Israel. 30 vezes com essa. E ele traz alguns talents, aí fala para mim: você consegue vender para mim? Esse talent custa R$250 na internet, se você olhar. Ele é todo bordado, vem com a bolsa, orado no muro, já vem no esquema, entendeu? É um talent messiânico mesmo, produzido lá em Israel, e custa R$140, se você desejar. Eu só tenho esse aqui, tá bom? Então agora, irmãos, sem delongas, vamos aqui para o nosso texto. Eu queria ler com vocês, queria pedir a ajuda do meu amigo aí para colocar os versículos aqui para a gente poder ler, para a gente ganhar tempo, que vai ter Santa Ceia depois. Lucas capítulo 18. A partir do versículo de número 18. Ok? Pega a sua Bíblia aí e falamos sobre o mancebo de qualidade. Já está aí, diz assim: perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Diga, vida eterna.
E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Fala assim: ainda falta uma coisa. Muito bem. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Diga: terás um tesouro no céu. Em outra versão diz: um tesouro na eternidade. E ele diz: vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém. Eu queria que o Espírito Santo nessa noite me ajudasse para que você pudesse entender essa mensagem. Às vezes, na linguagem da comunicação, a gente fala algumas coisas e as pessoas não entendem, por mais clara que sejam, porque a nossa mente está sempre ligada a sofismas, a entendimentos contrários. E nós temos um relatório muito ruim e muito funesto acerca das coisas do fim. Todas as vezes que nós falamos sobre o fim das coisas, nós pensamos no Apocalipse, pensamos nos selos, nas taças, nas trombetas, pensamos no inferno, pensamos na ira de Deus sobre a terra. Nós pensamos em tudo aquilo que é ruim. Ou o que não dizer agora, depois das eleições, né? Quantas notícias o povo está dizendo: o Brasil vai se acabar, o Brasil vai ser destruído, as famílias vão afundar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Por quê? Nós estamos acostumados a não entender verdadeiramente o que é o plano de Deus para nossas vidas. E nós nos acostumamos com uma coisa chamada religião. Essa é a pior parte da nossa geração. Porque a religião, ela cega. Foi a religião que impediu o povo de entender o que Jesus dizia. Olha o que eu estou te falando aqui. Existe alguma coisa mais poderosa do que a palavra de Deus? A Bíblia diz que tem. Você sabia? Jesus falou: por vossa tradição, vocês inutilizam a minha palavra. Então não tem coisa pior do que tradição religiosa. Nós inutilizamos a palavra de Deus. Você vê Pedro recebe uma revelação dos animais impuros, que era impuro para ele, mas o Deus está falando para ele: mata e come. E Pedro está dizendo: eu não vou comer isso não, que eu sou judeu. Crente não tem religião. A pessoa, quando recebe a Jesus, não tem religião nem tem pátria. Escute o que eu vou te falar. A carta aos Hebreus diz assim: a nossa pátria está onde? Ah, tá. Então, se a nossa pátria não é essa, você não tem pátria. A única pátria que você tem é a amada, que você deve conhecer, que você deve desejar. Mas quando a gente fala sobre vinda de Jesus, sobre fins escatológicos, nós começamos a ver a coisa como a Bíblia não diz. Por exemplo, a gente está acostumado a ouvireis de guerra, rumores de guerra, fome, peste. Sempre é um relatório funesto. Só que tudo isso indica que Jesus não vem. Foi ele mesmo que disse: ouvireis de guerra, rumores de guerra, fome, peste, nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão, família contra família, mas isto não é. Viu? Tudo que você está vendo não é nada. Não significa nada. São apenas prelúdios daquilo que ainda vai acontecer no tempo do fim. É por isso que nós temos que entender em que tempo nós estamos, como Deus está falando, para a gente ter uma visão correta do amanhã, das certezas da vida e viver alegre. O nosso povo vive oprimido. Nosso povo nunca experimentou qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A gente só recebe a desagradável. O povo só fala de luta, só fala de prova. E o que não dizer de nossas canções, né? A porta vai abrir, o muro vai cair, vai acontecer não sei o quê. Parece um mantra que traz tristeza para nós. Parece aquelas músicas de sofrência gospel. Quando a gente tem, essas são nossas músicas. Então nós precisamos entender o seguinte: Deus é Deus. Diga: Deus é Deus. Nunca perde o controle.
As pessoas estão aqui aterrorizadas depois dessa eleição, dizendo: nossa, o que aconteceu? O que aconteceu é que Deus governa o mundo e Ele tem pensamentos altos. A Bíblia diz: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, tudo é de Deus. Aqui não tem nada do diabo, nada de Satanás, nada do inimigo. Então a gente precisa ter um relatório otimista e não pessimista. Hoje eu queria trazer uma visão para você do futuro, porque Jesus virá. Isso é inevitável. Ele virá. Não tem jeito, não tem hora, não tem data, não tem momento, mas Ele virá. Assim como Ele prometeu que viria à terra, Ele veio. Ele prometeu o Espírito Santo veio. E os anjos disseram em Atos 1:11, Ele voltará do mesmo jeito que subiu. Então a cada dia está mais próximo. E a minha pergunta é: o que vamos fazer quando Ele voltar? Estaremos preparados? Você lembra os últimos dias da vida de Moisés? A Bíblia diz que Deus marcou um encontro com Moisés no Monte Nebo. Moisés tinha 120 anos e seus olhos nunca escureceram. Aquele era o dia da morte de Moisés. E Moisés vai subindo para encontrar a morte. Você teria coragem para encontrar Deus sabendo que vai morrer? E Deus dizendo: tu vai morrer? Moisés sobe e vai encarar o último momento da vida dele. E é isso que a gente precisa entender. Se a morte chegar, você está preparado? Se acontecer de você não acordar amanhã, como é que vai ser quando você abrir os olhos? Vai ser como o rico ou vai ser como Lázaro? Como é que você vai abrir os olhos? O relatório não é muito bom não. Jesus falou: olha, estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 moendo no moinho, uma será tomada, outra será deixada. E ele falou uma coisa pior, que outro dia eu estava lendo, eu fiquei arrepiado. Estarão 2 dormindo numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Isso significa que nem todo casal vai ser salvo. Está na Bíblia. Então deixa eu trazer um relatório para você, otimista. Diga: relatório otimista. Então agora vamos ler Lucas capítulo 18. Você já leu? Eu queria mostrar umas coisas para você nesse capítulo 18. Primeiro, o jovem rico, ele vai até Jesus. E qual é a proposta do jovem rico? Ele diz: Senhor, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Não é isso? Quem é que foi até Jesus para pedir vida eterna? Ninguém. Todas as pessoas que iam até Jesus eram igual os crentes da nossa geração. Todo mundo ia porque tinha um problema. Ia porque estava com um problema na família, ia porque tinha um problema no casamento, ia porque queria uma porta aberta, ia porque queria pão multiplicado, ia porque tinha uma doença, ia porque estava sangrando, ia porque estava cego, ia porque tinha qualquer problema que levava. Isso é mal? Não é mal, é um caminho para chegar até Ele. Mas o caminho para chegar até Ele não é o caminho de vida. Eu quero que você entenda, nós não podemos ser pedintes a vida inteira. Isso está errado, isso não é evangelho. Evangelho que busca o que tem na mão de Deus não é evangelho, é religião. Nós precisamos entender essas coisas. Esse homem aqui é o único da Bíblia que ele vai até Jesus com uma visão. Ele entende que tem uma vida eterna. E ele diz o seguinte: Senhor, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Aí o Senhor diz para ele: olha, você segue os mandamentos? Ele falou: todos. Mentiroso. Porque se ele seguisse todos os mandamentos, o primeiro mandamento diz o quê? Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não é isso? Então ele não amava. Por quê? Porque ele tinha que ter que vender e distribuir. Como ele não conseguia distribuir, ele pegou e amava mais o dinheiro do que a Deus. Isso prova que ele não era verdadeiro. E aí o que acontece naquele momento? Ele diz que segue todos. O Senhor diz para ele: vende tudo que tu tem, reparte com os pobres, e aí a parte boa, e tu terás um tesouro na eternidade. Sabe o que Jesus falou para ele? Eu queria que falasse para mim: vende tudo que tu tem, dá tudo que tu já está garantido na eternidade. Foi isso que ele falou. Na eternidade tu já está garantido. Não precisa vir no culto de amanhã, não precisa jejuar, não precisa orar, nem evangelizar. Dá tudo que tu já está garantido. Olha que coisa. E ele perdeu as coisas eternas por causa de uma coisa passageira. E assim somos nós. Nós perdemos coisas eternas porque amamos as coisas naturais desse mundo. Naquele momento, Jesus revelou 2 coisas que eu quero revelar para você. A primeira é que tem vida eterna. Diga: existe vida eterna.
Jesus está dizendo, dá tudo que você tem, reparte, que tu terás um tesouro na eternidade. Existe uma vida depois dessa. Ah, você não está entendendo. Existe uma vida depois dessa. Existe uma vida depois dessa. Olha que coisa tremenda. Agora a questão é como chegamos lá. E segundo, a parte mais importante, olha isso. Ele falou, dá tudo que tu tem aqui, que tu terás um tesouro lá. Escuta o que eu vou te falar. A vida que tem do outro lado nos aguardando é uma vida, não é pobre, é uma vida rica. É uma vida feita com investimentos aqui na terra. Voltando aqui para a política um minutinho. Você sabe como é que político rouba a nação? Eles abrem uma conta nas Ilhas Caimã, chamado paraíso fiscal. Eles remetem o dinheiro e eles têm uma senha que somente eles acessam. Isso eles copiaram da Bíblia. Você vê que o diabo imita Deus em tudo. O Senhor está falando aqui de um paraíso também, um paraíso fiscal eterno para os salvos, aonde você começa a remeter grana daqui para lá, ó. Vai remetendo daqui para lá, para quando você chega lá. As pessoas que não mandam nada para lá, é porque não vai para lá. Então aqui você investe. Quando Rockefeller morreu, o homem mais rico dessa terra, um repórter fez uma pergunta a um parente seu, para querer saber o que ele tinha deixado de bens. E perguntou assim, o que Rockefeller deixou? Aí o camarada falou, tudo, não levou nada. É isso aí, você não leva nada. Você não tem como levar uma caneta daqui, uma foto, uma recordação. A única coisa que você pode fazer para a eternidade é mandar daqui para lá, mandar daqui para lá, mandar daqui para lá, que é para quando chega lá, você ser um grande empresário lá. Olha o que Jesus está dizendo. Dá tudo que tu tem, que tu terás um tesouro lá. Então significa que a vida lá é uma vida que vai ter monetariedade. É muito bom a gente começar a pensar em quando chega lá. Porque a gente só está pensando em viver aqui. Aqui o camarada quer carro novo, comprou um carro novo, ele quer trocar de carro. Trocou de carro, ele já sai o melhor, ele quer trocar um carro melhor. A vida, a luta para comprar uma casa. Comprou uma casa, a casa não presta mais. Vamos comprar outra casa. Vamos sair desse bairro. Vamos para outro lugar. Tudo aqui é funesto, tudo aqui é passageiro, mas lá tudo é eterno. E você tem que pensar em juntar daqui para lá. Olha o que Jesus falou: ajuntai tesouros no céu, onde a prata e a ferrugem não consomem. Olha o que ele está dizendo. Nós temos que ajuntar daqui para lá. Ué, a ideia não é o fim? O que adianta Jesus vir e você não chega lá? E você não entender como é que é lá? Agora vamos começar a história. Então, irmãos, nós precisamos de um vislumbre desse tempo de glória. Por exemplo, tudo que as pessoas revelam hoje para a gente, você vê a Mary Baxter, a divina revelação do inferno. Para que eu quero saber como é o inferno? Eu não vou para lá. Me diz. E as pessoas só são arrebatadas para ir para o inferno. Eu nunca vi isso. Ninguém é arrebatado para ver coisas estupefatas de Deus. Revelação. O camarada só é arrebatado e vê desgraça. Quando vai no céu, vê cabelo no céu, vê nome de pessoa, vê fofoca. Isso é fofoqueiro, irmão. Isso não é profeta não, pelo amor de Deus. Você já viu o testemunho de um ex-fofoqueiro? Não tem. Tem ex-tudo na igreja. Nunca ouvi alguém dizer, irmãos, eu era ex-fofoqueiro. Não tem. Não é? Agora, se quer ver alguma coisa, vê alguma coisa que vai edificar a nossa vida. Por exemplo, a gente fica preocupado, quem é o anticristo? Para que eu quero saber quem é o anticristo se eu não vou estar lá? O que é 666? Eu quero saber 666, 333, 222, 444, 555. Isso não me importa, não estarei lá. Ah, o juiz, para quê, irmão? Eu não estarei lá. Eu estarei na eternidade com Cristo. Então a gente fica se reportando para desgraça. Parece até aquele programa de TV, né? Que o pessoal só conta desgraça. Tem um tal de Datena, tem um tal de Siqueira. O pessoal vê isso aí só vê desgraça. Em vez de estar lendo a Bíblia, vai ler a Bíblia. Tem coisa rica na Bíblia, tem coisa poderosa na palavra de Deus. Agora, para quem vai ficar aqui, tudo bem. Pode procurar saber como é o inferno, se for para lá.
Certo? Vai. Vamos ler um texto aqui. Eu queria ler com você 1 Coríntios 15, 19. Coloca aqui para mim, por gentileza. 1 Coríntios 15, 19. Eu vou ler um texto de uma pessoa que tem autoridade. Se eu quero falar da eternidade, eu vou conversar com quem foi lá, né? Não é mais fácil? A pessoa que foi lá e voltou. 1 Coríntios 15, 19 diz que, olha o que Paulo está dizendo. Se esperamos em Cristo, só aonde? Só aonde? Somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo está dizendo? Paulo teve uma revelação. Eu já vou ler para você. Mas o Paulo está dizendo o seguinte: a vida que está esperando a gente lá é muito melhor do que essa. A vida que espera a gente lá é poderosa. Paulo ficou tão fascinado com o que viu, que ele começou a querer contar e Deus não deixou. É aí que o fofoqueiro sofre, né, irmão? Ele diz: somos os mais miseráveis. Olha, Paulo, Filipenses 1 e 23. Coloca aí para mim. Paulo disse que a morte é melhor do que a vida. E ninguém está querendo morrer aqui, eu tenho certeza. Mas para chegar lá tem que morrer, né? Vamos lá. Filipenses 1 e 23. O que diz? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Sabe o que ele está dizendo? Tudo que tem aqui não se compara com o que tem lá. Pega 1 e 21 agora, o 21. Olha o que ele diz: porque para mim o viver e o morrer, me diz, irmão, aonde que morrer é melhor do que viver? Fala aí para mim. Aonde que você morto é melhor do que você vivo? Mas Paulo descobriu que tem algo melhor do que isso aqui. Tem algo melhor do que o que tem aqui. O que tem aqui não traz mais nenhum apego para ele. Ele dizia assim: eu estou querendo partir, eu não quero mais ficar aqui. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu não quero mais ficar aqui, porque eu descobri que tem uma vida melhor, tem algo melhor me esperando. Olhe bem. Vamos mais à frente. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. Glória. Vamos ler devagar para não engasgar, tá bom? Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha que coisa tremenda. Conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. A pancada foi tão grande que ele não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. Vamos lá, aí ele diz: e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Está tonto, olha aí, verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. 7. E para que não me exaltasse ou não me ensoberbecesse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Escute isso. Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Terceiro céu não significa que tem um céu, 2 céus e 3 céus. Terceiro céu significa a dimensão mais alta da revelação divina. Então Paulo tomou uma pancada tão grande
que ele não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. E o Senhor levou ele ao paraíso, levou ele ao lugar das grandes revelações. Só que quando ele chega em terra, ele quer contar. Me diz uma coisa, se você estivesse na igreja e você visse o final da história de cada pessoa, você não queria contar? Você queria contar? Você imagina andar com uma pessoa, saber o que vai acontecer com ela e não poder falar. Paulo estava assim, olha a revelação que o homem recebeu. Ele está andando na terra assim, ó, ele está vendo tudo, ele está entendendo tudo, mas ele não pode falar. E o Senhor coloca nele um espinho na carne. Nós não sabemos o que foi, mas era algo que travava a vida dele. Paulo, ele era um homem que queria contar, mas ele foi proibido. E aí ele começa a contar nas entrelinhas. E nas entrelinhas de suas cartas, a gente começa a ter um vislumbre das coisas que sucederão àqueles que chegarem lá, que ultrapassarem os portais sagrados e eternos. Porque se a proposta é que o fim vem, Jesus vem e vem buscar a sua igreja, você não sabe nada do lado de lá. Você tem que saber. Você vai para onde? Vai fazer o que quando chega lá? Como é que vai ser sua vida lá? Então, de eternidade, o nosso povo não fala muito. A escatologia não abre muito esse precedente. Mas aqui a gente tem um vislumbre. E aqui a gente começa a entender algumas coisas importantes. Paulo não pode falar, mas aí ele começa a dar umas dicas. Aí 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para todo sempre com o Senhor. E ele termina dizendo assim: confortai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha bem o que ele vai dizer. Eu não posso contar, mas eu vou dar uma dica aqui de como vai ser. Ele disse: vai chegar uma hora que a trombeta vai soar, vai haver um som, e aquele que é salvo, ele vai escutar, porque só os salvos entenderão. Somente quem é salvo vai poder ouvir e vai entender. Você lembra quando Deus quis se revelar a Moisés, ao povo? Deus mandou santificar o povo. Êxodo 20. E disse assim: santifica o povo, que eu vou descer numa nuvem, vou falar contigo, e depois tu traz o povo. Aí Moisés foi para lá debaixo da nuvem. Está falando com Deus. Deus falando com ele. E o povo de longe olhando. E Moisés falando com Deus, Deus falando com ele. Aqui é a voz audível, ele está entendendo tudo. Lá, o povo olhando de longe, está vendo trovões e relâmpagos. Quem segue a Deus de longe não entende nada. Só entende trovões e relâmpagos. Só entende a voz de Deus quem segue a Deus de perto. E nesse dia Jesus falou: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Quando der aquele toque vai puxar o camarada de onde ele estiver. Ele vai ouvir algo e vai ser tremendo, e ele vai ser arrebatado de onde ele estiver. Você quer um vislumbre disso aí legal? A parábola de Rico e Lázaro. Não, essa não. A ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega do lado de fora, Lázaro está morto de 4 dias, está apodrecido, está dentro do túmulo, tem uma pedra na frente. Jesus faz o quê? Dá uma palavra. Pá! E ele diz: Lázaro, vem para fora. Só que o espírito de Lázaro estava lá embaixo, no seio de Abraão. Do lado de cá tem um Hades. Então a Bíblia diz que quem morreu uma vez não pode voltar. Hebreus 9, 27. Ao homem está determinado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Jesus faz algo extemporâneo, faz algo fora de tempo, porque ele não tinha nem vencido a morte ainda. Mas para salvar um amigo, o que ele faz? Ele dá uma palavra para mostrar que ele tem todo o poder. A palavra sai da sua boca, passa pela pedra, desce até o túmulo, entra no corpo de Lázaro e desce até o Hades, e cruza e vai até o seio de Abraão. Quando chega no seio de Abraão,
Lázaro vai ser puxado para encaixar esse espírito no corpo. Ó. E eu acho que naquela hora, estavam todos os patriarcas ali. Lázaro deve ter olhado, deve ter dito: pai Abraão, está me acontecendo algo. Eu estou sentindo algo me puxando. Eu estou sentindo algo me sugando, querendo me levar. O senhor que é o pai da fé, o senhor pode me explicar o que é isso? Aí o pai Abraão: eu não sei o que é isso não, meu filho. Eu nunca senti isso não. Aí ele olhou para Salomão e falou: Salomão, você que é o mais sábio do mundo, mais sábio da terra, você que compreendeu essas coisas do mundo espiritual todinho, sabe o que é isso? Tem algo me puxando, algo me puxando, algo me puxando. E uma palavra só reconstruiu o corpo de Lázaro, trouxe o espírito lá da eternidade e encaixou no corpo e deixou novinho. Quando você lê Apocalipse, o Apocalipse 20 vai dizer o seguinte, lá em diante, que todas as almas de todos os tempos deverão comparecer diante do trono do Senhor. Aí você me pergunta: e os que foram cremados? E Ulisses Guimarães, que ninguém achou até hoje? E aqueles camaradas que explodiram, aqueles que morreram comidos pelo peixe? Esquenta a cabeça com isso não. O Senhor tem um arquivo. Ele tem nosso nome, nossa vida, é um arquivo. Ele é o Deus Criador. Ele vai dar uma palavra só. E com uma palavra só ele vai trazer todas as vidas ao seu altar para comparecerem diante do seu trono. É algo tremendo esse tempo escatológico. Então, Paulo está dizendo o seguinte: eu não vou falar, mas eu vou dar uma dica. Aí quando ele chega aos Romanos, ele diz assim: na verdade, nem todos dormiremos, mas nós seremos transformados. Romanos capítulo 15, 51 e 58, ele diz o seguinte: olha, num momento, num abrir, num piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e nossos corpos serão transformados. Mas antes é necessário que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, né? E aquilo que corruptível se revista de incorruptibilidade. E depois ele diz assim: e a morte tragada foi. A morte não tem mais poder, ela não pode fazer nada. Você imagina quando Jesus passou o terceiro dia andando com a morte, 3 dias andando com a morte, e a morte não sabia para onde levar ele. Foi o único camarada que deu um balão na morte. A morte andou. Eu acho que ele deve ter parado e perguntado para ela: tu está querendo me levar para algum lugar? E a morte, decepcionada, deve ter dito assim: eu não entendi até agora. Ele falou: mas você não vai entender nunca, porque a partir desse momento você está entendendo quem fez você. Foi eu quem criei você. Você obedece a mim. Sou eu que tenho que te levar, não é você me levar. Você é secretária executiva minha. Você obedece minhas ordens. E a morte foi tragada. O último inimigo a ser vencido. Pare para pensar. Ele vai dizendo o seguinte: olha, vai ser assim. Os túmulos vão se abrir, os mortos vão ressuscitar. Nós vamos subir, a lei da gravidade será quebrada. Vamos encontrar o Senhor nos ares e não voltaremos mais. Agora, o que vai ter lá? Não tem monetariedade que eu falei? Aqui que começa agora o seu problema e o problema da igreja. Porque a gente está preocupado com o problema do Brasil e tem que estar preocupado com o nosso problema diante de Deus. Jesus é pior do que o Brasil. Quando ele voltar agora, ele vem passando o rodo. Ele não vem bonzinho não, tá? Bonzinho foi nessa primeira vinda. Na segunda ele vem pior do que o Satanás, tá? Ele vem abrindo os selos, vem trazendo juízo na terra. E é bom não estar por aqui nessa hora. É bom a gente se preparar, porque quando ele voltar, a gente já tem que estar pronto para ir embora. Vou contar um negócio para você. 1 Coríntios capítulo 3, por gentileza. A gente começar a terminar. A partir do verso 11. Contar um negócio para você ficar ligadinho agora na eternidade. Olha que bom. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é a base de tudo. Se ele afunda, tudo afunda. Mas como ele não afunda, tudo está alicerçado nele. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Eu estou até com um aqui, rapaz. Botei aqui que eu esqueci de pegar. Obrigado pela gentileza. Agora diga assim comigo: ouro, prata e pedras. Bora, irmãos, estão com fome? Fala: ouro, prata e pedras.
Diga agora, madeira, palha e feno. São 6 tipos de obras que vão determinar quem seremos lá. Escuta isso. Verso próximo. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Escuta isso. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Vai. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Escuta isso. Tem 2 critérios no juízo das nossas obras. Aqui é o tribunal de Cristo, chamado Bema, tribunal compensatório. Tudo que fizemos aqui, realizamos aqui, quando a gente chegar lá no arrebatamento, vai ser pesado das nossas obras. Aqui, você pode até dizer que faz para Deus, mas lá, ele vai dizer se foi ou não. Aqui que é o problema. Aqui a gente engana todo mundo, mas lá vai passar pelo fogo. E aí, você imagina um portal de fogo bem grande. O camarada com madeira, palha e feno. Vamos lá. Você tem madeira, palha e feno e vai passar no fogo. Quando você chegar do outro lado, vai fazer assim, ó. Só tem cinza na tua mão. Aí o texto diz, esse já está lá, vai ser salvo. Porém, como alguém escapou do incêndio, que não deu tempo de salvar nada. Lembra de Ló? Quando saiu de Sodoma, Ló levou o quê? É assim. Vai ser salvo como que pelo fogo. Madeira, palha e feno. E ouro, prata e pedras preciosas. Você vai passar. Vai pegar fogo, mas não vai consumir nada. Porque são obras indestrutíveis. Diga ouro. Fala aí para o teu irmão, são obras feitas pela glória de Deus. Diga assim, como abrir o mar vermelho, ressuscitar um morto, andar sobre as águas, fazer coisa tremenda na terra. Prata, diga para ela, prata. Fala assim, obras feitas pelo sofrimento. Fala assim, são aquelas que as pessoas falam mal da gente, trai a gente, humilha a gente. São aquelas que você não tem dinheiro, sabe? E você vem para a igreja andando. São aquelas que você não tem nem o dízimo para dar, porque se você der o dízimo, vai faltar nas tuas compras, mas você pela fé, você vem e dá o dízimo, porque você acredita que Deus vai suprir a tua vida. São obras espinhosas, são obras em que nós somos mais traídos do que aplaudidos. Diga pedras preciosas. Obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Fala aí. São 9 dons distribuídos entre nós, além dos dons ministeriais. Muitos dons que a gente nem conhece, mas que aparecem no nosso meio e faz coisas extraordinárias. Essas obras não queimarão. Deixa eu te dar um exemplo agora do cara que tem madeira, palha e feno. Ele vai passar. Não vai receber nada. Ele vai entrar na eternidade duro. Ele vai estar salvo, mas não vai ter bens nenhum. Você quer ver um exemplo disso? Imagine se você, em Nova York, na Times Square, sem R$1 no bolso. Você está em Nova York, na Times Square, mas não pode comprar. Não pode se divertir. Não pode gastar. Não pode comer. É assim o salvo, que vai entrar na eternidade com madeira, palha e feno. Aí você está aqui com medo de quê? Do PT? Isso é que é PT. É perda total. Eu não sei se você é direita ou é esquerda, isso não importa. O que importa é que na eternidade não tem nem direita nem esquerda. Até aparece aquele versículo, da esquerda são os bodes, os da direita são os salvos, mas isso aqui não tem nada a ver com política não. É porque Deus faz tudo equilibrado, Deus faz tudo direitinho. Pegou? Vamos terminar agora? Tem ceia ainda, gente. Olha, a eternidade é mais bonita pelo que não tem
do que pelo que tem. Apocalipse 21:4. Vamos começar a terminar. Senão o bicho puxa meu paletó. Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos, o que, gente? Toda lágrima. Você imagina, você nunca mais vai chorar. Um lugar que você não chora. Olha isso, gente. Não chora. Ó, não haverá mais morte. Cemitério vai falir. Todo mundo vivo. Você vai pular de um penhasco de cabeça e não vai morrer. Vai voltar o que era antes, igual no tempo de Adão. Adão passava o dia todo no fundo do mar, sem traje de mergulho, contando os peixes e botando o nome. E não morria afogado, não tinha morte. A morte foi tragada. Jesus venceu a morte. A morte não tem mais poder. Olha que legal. Não haverá clamor nem dor. Não tem mais problema. Não vai ter gente traiçoeira. Não vai ter mais inimigo. Não vai ter problema de saúde. O SUS vai acabar. Olha que legal, irmão. O SUS vai acabar. Vai acabar o UPA. Quando você chega lá, você faz assim, UPA, de medo. Vai acabar o UPA. Vai acabar INSS. Vai acabar essas parafernálias todas. Olha que lugar tranquilo. Tem algumas pessoas que fazem uma parábola do Apocalipse e diz assim, lá as ruas são de ouro e de cristal. O ouro que o povo aqui se mata, lá é asfalto. Luz não precisa pagar, porque o Cordeiro ilumina toda a cidade. Olha aí, irmão, não precisa mais fazer gato. Olha que tremendo, irmão. Os irmãos que fazem gato aí, ó, já fica sabendo que tem crente que faz gato, né? Eu sou eletricista, um irmão me ligou essa semana. Dá para tu fazer um gato para mim? Eu falei, ungido ou sem unção? Só que nada do que você está vendo no Apocalipse é o que aguarda você. Eu quero te dizer que tem uma coisa muito maravilhosa. Cadê o tecladista aí? Para a gente finalizar. Tem uma coisa muito maravilhosa esperando você. Olha, irmão. Pensa nas 10 maravilhas do mundo antigo. Taj Mahal. Jardim Suspenso da Babilônia. O Grand Canyon. Pense nessas praias paradisíacas. De Mar Azul. Fernando de Noronha. Pensa aí. Pensa no Colosso de Rhodes. Pensa em tudo que é maravilha que o olho já viu. Nada disso se compara ao que está esperando por você. Coloca aí para mim 1 Coríntios 2:9 para a gente terminar. O Senhor preparou algo grande, mas Ele não contou. E por que Ele não contou e nem deixou contar? Porque só vai para lá quem está interessado. Só vai para lá quem está disposto a pagar o preço. Só vai para lá quem não quer amor à sua vida, mas quer amor à vida que vem dele. Nesses últimos dias, a igreja tem se corrompido. A igreja deixou de ser crente para ser política. Isso está errado. Nunca vai existir, em tempo algum, alguém que possa nos defender. Porque o nosso defensor é o Senhor. Jesus está acima de tudo. Agora eu queria dizer uma coisa para você. Olhe para o passado um pouco. Quando Jesus nasceu, Ele nasceu no tempo de Herodes. Era o pior assassino que tinha, que mandou matar todas aquelas crianças para tentar evitar que Jesus nascesse. Nunca foi fácil. Veja na Babilônia, Nabucodonosor queria transformar o nome das pessoas e mudar os seus caráteres, dando dinheiro, dando cargo e posição. Até que ele encontrou 3 meninos, adolescentes, que resolveram ficar de pé, encarar o sistema. Foram jogados no fogo, amarrados. E quando ele olhou, estavam os 4 andando, passeando no fogo, diz o texto. E ele disse, eu não joguei 3, eu estou vendo 4. E um é semelhante, tem o aspecto do Filho dos Deuses. Olha, eles foram amarrados e o fogo só queimou a corda. A gente precisa desse fogo de Deus que queima as cordas que nos impedem de andar com esse Filho dos Deuses.
Veio o Império Medo-Persa, Império Babilônio, Império Romano. Todos os impérios vieram. E todos eles foram destroçados pela pedra que Daniel viu, que sem o auxílio de mão, destruiu toda a estátua e a pulverizou. Sabe o que Jesus disse? Eu acho que você nunca leu isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não há quem destrua a igreja. Pode perseguir, mas não vai destruir. Pode tentar calar, mas não vai calar. E se tentar calar, aí a gente vai falar mais. Não existe governo nesse mundo que vai nos proibir de ser o que somos. Então você precisa aprender a confiar em Deus. Porque a minha vontade é diferente da vontade de Deus. E Deus tem pensamentos altos, diga, pensamentos altos. Mas são pensamentos de paz. Pensamento de paz, não de destruição. Deus nunca vai fazer uma coisa para colocar a gente na alça de mira. Mas Ele vai fazer algo para o nome dEle ser glorificado e a gente poder brilhar nessa terra. 1 Coríntios 2:9, Paulo vai dizer: como está escrito, as coisas que o olho não viu. Diga, o olho não viu. Diga comigo, o olho não viu. Diga, o ouvido não ouviu. E não subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deixa eu te falar uma coisa. Aprenda isso hoje e guarde. João não viu nada. Porque o que está determinado para nós são as coisas que o olho não viu. Nada que tiver bonito aqui no Apocalipse é tão bonito quanto o que tem lá aguardando você. Não desceu o coração. Você não pode imaginar a beleza que nos espera, porque você não pode nem pensar. Deus selou a revelação, porque só vai saber quem entrar lá. Só vai saber quem passar pelos portais. E quando você ouvir seu nome sendo chamado, vai ser lindo demais. Porque onde você estiver, você vai ser tirado da terra. Se já não tiver morrido, se tiver morrido, vai ser tirado do solo e vai voltar a viver para uma vida muito melhor do que essa que você está vivendo aqui. Quando a gente chega lá em cima, os portais vão se abrir. Vão se abrir. E você vai ver esse homem que você anunciou e pregou tanto acerca dele. Você vai poder contemplá-lo como Adão teve a primeira visão. Ele abriu os olhos e já estava ali Deus do lado dele. É assim, fechamos os olhos para esse mundo e abrimos os olhos para a eternidade e uma nova vida prometida, que é muito melhor do que essa. Escute bem, quando você entrar, os portais vão se abrir e os anjos vão olhar para você e você vai olhar para os anjos. Vai ser a primeira vez que você vai ver um serafim, a primeira vez que você vai ver um querubim de verdade. E lá em cima eles ficam 24 horas, santo, 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 24 horas, santo, santo. E olha só, deve ter algum anjo curioso. Quando a gente entrar lá, eles vão ficar santo, olhando assim, santo. E um deve perguntar para o outro, santo, quem são esses? Santo, santo. Quem é esse povo aí? Santo, santo. Quem é esse povo? Santo. De onde eles vêm? Santo. E o outro vai dizer, são povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. São povos que vieram de toda a terra para entrar na eternidade. Uma voz vai gritar lá do fundo e vai dizer, quem são esses? E uma voz vai responder, esses são os que venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra, que lavaram as suas vestiduras no sangue precioso do Cordeiro imaculado. Jesus vai levantar do trono, vai olhar para você e vai sorrir, porque Isaías 53 ele diz, o trabalho da sua obra ele verá e ficará satisfeito. Quando Jesus olhar para você, ele vai dizer assim, eu sabia que você chegaria.
Eu sabia que você ia vencer. Eu acreditei em você. Eu sabia que você chegaria aqui. E ele vai dizer: vindes, ó benditos de meu Pai, para um reino que vos está preparado desde antes da fundação dos séculos. Sabe como é que termina isso? Você já viu uma final de Copa do Mundo? Está lá o presidente da FIFA, presidente das nações, e aquele povo que vai chegando são os meninos. Foram mirins, dente de leite, juvenil, juniores, sub-10, sub-14, sub-15, sub-20. Assinaram um contrato, viraram profissionais, jogaram num clube, foram para a seleção, jogaram na seleção e foram campeões. E agora eles são condecorados. Assim vai ser a entrega dos galardões. Só que de um lado e de outro não estarão pessoas, estarão todos os seres celestiais contemplando você pelo que você realizou aqui na terra. Quem vai estar lá não é o presidente da FIFA e nem o presidente das nações, é o próprio Jesus. E ele vai dizer o seguinte: agora vocês vão para uma ceia comigo, como essa ceia que está aqui. A última ceia foi interrompida e ele disse: não poderei mais beber do fruto da vide, mas até que ela se cumpra no reino dos céus. No dia da traição, ele cancelou a ceia. Ele disse: ela vai se cumprir lá em cima. Sabe o que ele está dizendo? Quando vocês chegarem lá, nós vamos realizar ela junto. E agora vocês me serviram aqui, mas quando chega lá, eu servirei vocês. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Fique de pé, por favor. Como disse Paulo, confortai-vos uns aos outros com essas palavras. O fim virá, é certo. Mas quando ele vir, como é que você vai ultrapassar os portões eternos? O que espera você lá depende do que você investiu aqui. A partir de hoje, faça investimentos na eternidade. Mude seu pensamento para a eternidade. Porque quem vive pensando na eternidade nunca se abala com o que acontece nesse mundo. Porque a gente está num período transitório, se preparando para entrar na glória com o Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para todo sempre com o Senhor. Pai, muito obrigado pela tua igreja. Obrigado por esse dia tão maravilhoso na tua presença. Obrigado porque vamos nos reunir na tua mesa para ceiar, já lembrando que na eternidade nós teremos uma ceia direta contigo. Abençoa teus filhos, fortalece, dá para eles saúde, dá paz, dá liberdade de expressão, dá graça. Levanta aqui ministérios, reaviva essa obra, cura os enfermos nessa noite. Aquele que chegou aqui com problema no sangue, nos rins, nos ossos, nos nervos, cura, Senhor, cura, abre portas, abençoa. Eu abençoo o teu povo com toda a sorte de bênçãos que há na tua palavra, e declaro a tua bênção sobre teus filhos, no nome de Jesus, amém e amém.